Jonas. No capítulo 1 de Jonas vai dizer, né, que Jonas, que a palavra do Senhor veio até Jonas para ele pregar a esta cidade chamada Nínive, porque a malícia e o pecado daquele povo foi tão grande, era tão grande que subiu até a presença de Deus. Olha, quando o pecado do ser humano é grande, sobe as narinas de Deus e ele não se agrada. Aí o Senhor chama, né, este homem, Jonas, para pregar para aquele povo. Só que Jonas, a palavra vai dizer no capítulo 1, né, e levantando Jonas, né, levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou ali um navio, né, que ia para Jope. Então lá ele compra a sua passagem. Jonas, ele se dispõe, mas não para fazer o querer de Deus. Jonas, ele se dispõe, mas para fugir da presença de Deus. Quantos missionários, quantos obreiros estão fugindo da presença de Deus, e o Senhor está chamando: vai pregar a minha palavra, vai me louvar, vai me adorar, mas eles estão fugindo da presença de Deus. Assim Jonas também fez, ele fugiu da presença de Deus. Jonas era cristão, assim como eu e você. Jonas, ele conhecia a palavra, assim como eu e você. Mas em nenhum momento Jonas, ele olhou para a tempestade, não olhou para o Deus vivo que pode todas as coisas. Jonas, ele temeu ao homem, não temeu a Deus, o Todo-Poderoso. Jonas, ele preferiu temer a mão dos homens, mas não temeu a Deus, que dará vida e tira a vida. E Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus. Quando Jonas passa a sair da presença de Deus, Jonas, ele começa a descer. Ele desce até Tarsis, lá ele vê um barco. Ele vê um barco e lá ele compra a passagem e vai para Jope. E ele desce para dentro daquele navio. Aí vai dizer que o Senhor, ele manda um vento forte sobre aquele navio. E Jonas, ele desce mais uma vez, ele vai e desce para o porão daquele barco. Quantas vezes nós, quando não queremos fazer a vontade de Deus, nós só descemos da posição, descemos da presença de Deus, nós só saímos cada vez mais para afundar, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então Jonas, ele começou a descer, foi lá para aquele porão, e lá ele foi dormir, e Deus, ele mandou um vento. Deus, ele deu a ordem ao vento. Imagine eu aqui, Deus falando com o vento e dizendo: vento, vai até aquele barco, porque lá tem um servo meu e eu quero trazer ele de volta para a minha presença. Muitas das vezes o vento chega na casa daquela pessoa, ela não sabe o porquê. Às vezes também é um cuidado de Deus na vida dela, para trazer ela de volta. E ela não entende aquele vento de Deus, porque tem um vento de Deus nas nossas vidas. Para quê? Para nós olhar para o Altíssimo e ver aonde nós erramos, o que está acontecendo, aonde nós falhamos, para nós voltarmos para a posição. E Deus queria trazer Jonas para a posição. Então Jonas, ali o Senhor manda um vento muito forte e furioso, e começa ali um vento muito grande dentro daquele navio. Então os marinheiros começam a dispersar tudo que eles tinham, alimento, tudo que eles tinham, começa a jogar fora para aliviar o barco. Muitas das vezes tem gente que entra na tua vida
vida e nós não oramos ao Senhor, é para trazer vento nas nossas vidas, para trazer vento, trazer perca, que nem Jonas entrou dentro daquele barco. Que culpa tinha aqueles homens, o dono do navio naquele barco? Que culpa tinha eles? Eles perderam muitos bens materiais por causa de Jonas, por causa da irresponsabilidade de Jonas, por causa do medo de Jonas, porque Jonas, em vez de olhar para Deus, olhou para o homem que mata apenas a carne, mas Deus, ele mata o espírito. Então ele não temeu o Deus Todo-Poderoso, ele preferiu temer ao homem. Então o Senhor manda um vento ali, aqueles marinheiros vai lá, né, dispersa tudo, joga tudo fora. Aí aqueles marinheiros vai atrás de Jonas, chega lá, Jonas está o quê? Dormindo. Quantos missionários, quantos obreiros, quantos pastores estão dormindo enquanto a tempestade está abalando a sua casa, está abalando o seu lar, está abalando o seu ministério, e eles estão lá dormindo, acomodados. Eles não estão acordando para ver o vento ali que Deus quer trazer eles para a presença, quer que eles façam o ir de a vontade do Senhor. Então Jonas, aqueles marinheiros vai até Jonas, né, e fala: ei, dormiu. Imagina aqui, Deus manda você fazer a obra, você pega, foge da presença de Deus, digamos, hoje aqui, né, aí você pega um ônibus desse aí, de repente começa uma tribulância dentro daquele ônibus, começa ali uma guerra dentro daquele ônibus, e você sem saber por quê, só porque você está fugindo do chamado. Ei, você é escolhido, você é chamado para fazer a obra do Senhor. Não tema, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Aonde tu fores, Deus é contigo. Se tu passares pelas águas, Deus é contigo. Se tu passares pelos fogos, Deus é contigo e tu não te queimarás. Porque o Deus, nosso Deus, ele é vivo. É um Deus poderoso. E quando ele te chama, é porque ele sabe e te conhece. Que nem quando ele chamou ali Jeremias: eu te conheço desde o ventre da madre. Todos vocês que estão aqui são conhecidos de Deus antes que vocês se formassem. Então Jonas fugiu da presença do Senhor, e aqueles marinheiros foram lá e perguntaram: Oh, glórias! perguntaram a ele, né? Aqui no versículo 8, vai dizer assim no capítulo 1: então lhe disseram, declara-nos. Isso aqui é os marinheiros perguntando àquele homem, perguntando a Jonas quem era ele, porque aqueles marinheiros não conheciam ele. E disseram assim: então lhes disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Que ocupação é a tua? E de onde? E que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? De que povo és tu? Olha, Jonas, aqui nós vemos que eles chegam para Jonas e perguntam: que ocupação é a tua? De onde tu vem? Que povo é o teu? Que terra é a tua? Porque por onde nós passarmos, nós temos que mostrar, nós temos que declarar Cristo em nossas vidas. As pessoas que olhar para nós têm que ver a identidade de Cristo em nós. E Jonas não estava mostrando essa identidade. Então Jonas ali perdeu a identidade, porque o povo estava perguntando ele: ei, quem és
Glória a que Deus. nós não perderemos a nossa identidade. Então, aí ali, ele vai e declara, né? Ele declara que está fugindo da presença de Deus, e aqueles homens vai, né, fala com ele vai e fala para aqueles homens, para eles lançar ele no mar, porque a fúria vai cessar. Quando lançar ele no mar, a fúria vai cessar, porque aquela fúria toda é por causa dele, de Jonas. No capítulo 1 vai relatar. Se você ler ele todinho depois em casa, você vai entender. Então aí aqueles marinheiros pegaram Jonas e lançaram ele no mar. E o Senhor deu ordem ao grande peixe para engolir Jonas. E aquele peixe engole Jonas. Só para você ter uma ideia, Deus manda a palavra para Jonas e pregar para Nínive. Jonas não obedece. Deus dá ordem àquele vento para vir sobre aquele barco, e aquele vento ele obedece. Deus dá ordem para Jonas: Jonas, vai pregar a minha palavra. Jonas não obedece. Aí o Senhor dá ordem para aquele peixe, e o peixe obedece. Enquanto nós, os homens, não querem obedecer a palavra de Deus. Eita Obedecer Deus. é melhor que sacrificar. Glória. Diz a palavra do Senhor. Obedecer é melhor que sacrificar. Muitas vezes nós estamos sacrificando, mas nós não estamos obedecendo. Nós temos que obedecer, que quando você estiver obedecendo, as muralhas na tua casa vai cair, os teus filhos vão se converter, a tua esposa vai se converter, a tua esposa vai se converter, o teu marido vai se converter, a tua família vai entrar na arca, porque há uma promessa do Senhor. Todos aqueles que servirão ao Senhor têm uma aliança com Ele. Ei, você aqui tem uma aliança com o Senhor. A tua aliança foi renovada com o Senhor. Oh, glórias. Grande Glória a Deus. Oh, Papai do céu. Aí Jonas, no ventre daquele peixe, Jonas faz uma oração. Aí Jonas começa a entender quão grave ele foi de sair da presença do Senhor. Aí Jonas, ele ora, e a oração de Jonas eu acho muito lindo. Capítulo 2 vai dizer: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha que tremendo. Quando nós estamos angustiados, não importa onde nós estivermos, mas se nós aquebrantar nosso coração e se humilhar diante do Senhor e orar ao Deus dos céus, que fez os céus e a terra seca, Ele vai ouvir e vai mandar a resposta. Ei, tem gente aqui orando pela família, e o Senhor já enviou resposta hoje, dizendo: ei, eu ouvi a tua oração nessa madrugada. Xaramanai. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Papai O do céu. Senhor ouve as nossas orações. Grande O Deus. Senhor, Ele ouviu a oração Oh. de Jonas. Ele também ouve a tua oração. Ele teve misericórdia ali de Jonas, porque o Senhor também conhece as frustrações de Jonas, o medo que ele passou, a frustração que ele tinha daquele povo. Então o Senhor deu ordem mais uma vez ao peixe: lança ele fora. E o peixe mais uma vez obedeceu. O peixe obedeceu ao Senhor e lançou Jonas fora. Aí vamos chegar no capítulo 3 e vai dizer mais uma vez: então
foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Dessa vez ele obedeceu, hein? Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Capítulo 3, versículo 3. Muito grande. De 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Então Jonas, ele entra na cidade, dessa vez ele obedece a palavra do Senhor, que o Senhor diz: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela a palavra que eu te disser. Aí ele vai lá e prega a palavra do Senhor. Olha a pregação de Jonas: ainda 40 dias, Nínive será destruída. 5 palavras: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E aqueles homens, eles creram na palavra que aquele profeta levou. Ei, você está descrendo da palavra que Deus te deu? Ei, leva, porque a palavra do Senhor, ela é uma palavra viva e eficaz, penetrante, como uma espada de 2 gumes que corta para os 2 lados. Leva, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar e convencer a pessoa do seu pecado, da iniquidade e do juízo. Eita Deus grande. Não descreia na palavra que o Senhor te deu. Não duvide do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é um Deus que opera sinais e maravilhas. Jonas aqui, em um momento, ele teve dúvida, bateu a dúvida na cabeça dele, porque ele ouviu falar que aquele povo de Nínive era um povo muito mau, era um povo violento, que matava os profetas, que matava as pessoas. Então ele olhou para o homem e começou a temer, começou a bater a dúvida: será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus não vai ter misericórdia daquele povo? Será que eu vou levar mesmo a palavra para lá e aquele povo vai se converter? Mas quando Jonas entrou na cidade e começou a pregoar a palavra do Senhor, quando a palavra veio pela segunda vez dizendo: ainda em 40 dias a cidade de Nínive será destruída. Aí aquele povo se converteram, sabe por quê? Porque a unção de Deus estava na vida de Jonas. A unção do Senhor está na tua casa, está na tua vida, para tu ir fazer a vontade do Senhor, pregar a palavra do Senhor, cantar para o Senhor e louvar e engrandecer que Ele é santo, santo, santo. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Eita, E a sua casa glória. está cheio da sua glória. Oh, grande Deus. Aleluias. Bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus. Grande é o Senhor. Grande é a tua palavra, o teu nome, o teu poder. Aí aqueles homens se converteram. Só o Senhor é Deus. Vai falar no versículo 4, perdão, no 5: e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Olha, o poder de Deus quando desce na igreja, o poder de Deus quando desce na nossa casa, desce no nosso lar, até os animais obedecem. Esta palavra chegou, o 6, esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas,
Aleluia. Deus se arrependeu do mal que lhe anunciando lhe faria e o não fez. Por quê? Porque aqueles homens, eles creram, eles se arrependeram verdadeiramente, entraram na presença do Altíssimo, deixaram as suas mal condutas. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? É quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, quando nós temos aquele verdadeiro encontro com Jesus. Ei, nunca mais você consegue ser o mesmo. Se você bebia, nunca mais você bebe. Se você fumava, nunca mais você fuma. Eita, se você glória. mentia, nunca mais você mente. Se você se prostituía, ei, nunca mais você prostitui. Sabe por quê? Porque Jesus é na tua vida e Ele te lavou com o sangue poderoso dele lá na cruz do Eita. Calvário, quando Ele morreu naquela cruz por amor de mim e de você. Eita Então glória. não tem como nós voltar a Obrigado, ser a mesma Jesus. pessoa. Não tem. Obrigado, A palavra Jesus. do Senhor me garante isso. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, estamos enraizados com Jesus. Ei, amado, o barco pode balançar, o barco pode se quebrar, casamento pode ser destruído, família pode ser destruída, mas você não larga das mãos de Jesus, porque você sabe que Jesus ainda junta até os caquinhos, junta e faz tudo novo. Oh, grande Deus. Então não tem como. Maravilhoso Deus. Soberano Deus. O tema dessa palavra que o Senhor me deu foi: Glória a Deus. não despreze o seu chamado. Eita glórias. Jonas, ele estava desprezando. O tema é: não despreze o seu chamado. O primeiro tópico que o Senhor me deu foi: não fuja do seu chamado. O salmista vai dizer no capítulo 139, versículo 7: para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Homem nenhum pode escapar das mãos de Deus. Homem nenhum pode fugir das mãos de Deus. O salmista diz: se ele for para o céu, lá ele está. Se ele descer até o inferno, lá ele está. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E está presente em todos os lugares. Como poderíamos nós se esconder da presença do Senhor? Muitas das vezes nós damos uma fugidinha: eu vou ali naquele bar. Mas a presença do Senhor, os olhos dele está te vendo, está me vendo, está vendo eu e você. Não tem como nós esconder nada do Senhor. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico foi: convertam-se. Convertam-se. Essa palavra, cada dia mais, nós precisamos se converter. Tem algo dentro de nós que precisa se converter. Aleluias. Cada dia nós precisamos se converter de alguma coisa. Precisamos orar ao Senhor para Ele nos mostrar o que é, Senhor. Eu estou cantando, estou andando direitinho, estou pregando na Tua presença. Ei, filha, mas tu é egoísta. Ei, filha, você precisa descer as olerias. Como vai dizer lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
Obrigado, Jesus. Deus, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Deus, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um de nós, né? O terceiro tópico é: Deus se arrepende. Essa é forte. Deus, Ele se arrepende. Muitas das vezes eu já vi muitos pregando dizendo que Deus não se arrepende, porque só pega aquele versículo lá que Balaão fala que Deus não é filho do homem para que ele minta e nem para que se arrependa. Verdade, Deus, Ele é puro, Ele é santíssimo, jamais Ele vai mentir. Mas entre aspas, Ele se arrepende. Às vezes Ele desce um decreto sobre uma casa, sobre uma família, mas se aquela família se humilhar no pó, Deus, Ele se arrepende e muda a história daquela pessoa, muda a vida daquela pessoa, muda a história, muda o quadro. Se ela se arrepender verdadeiramente e buscar a face do Senhor, o Senhor se arrepende e muda a história dela. Como vai dizer lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe no coração. Sabe por quê? Porque o homem era mau. O homem não queria ouvir a palavra de Deus, só queria fazer do jeito deles, não queria vir para a presença de Deus. Aí Deus falou que se arrepende de ter feito o homem. Outro versículo que o Senhor vai nos dizer que Ele se arrepende é em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11: e arrependo-me de haver posto Saul como rei. Olha, muitas das vezes Deus tem um chamado nas nossas vidas e nós passamos a desviar da presença do Senhor Deus e fazer sem temor, fazer sem agradecimento, sem adorar o Senhor, fazendo de qualquer jeito. Porque muitas das vezes tem gente, que às vezes vem para a presença do Senhor, para o altar, um chamado lindo que o Senhor deu, de ser uma missionária, de pregar a palavra, de ser pastor, para fazer casamento, para fazer o ID do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Aí aquela pessoa começa a olhar para o mundo, começa a olhar para um outro lado, não teme mais a Deus, começa a perder o temor de Deus, não quer mais voltar para a presença do Senhor, porque se a pessoa errar, mas se ela se arrepender e voltar para a presença do Senhor, mas ela não quis ali, que nem Saul, ele estava fazendo as coisas do jeito dele, sem temer ao Senhor. Aí o Senhor disse que eu me arrependo de haver posto Saul como rei. Muitas das vezes Deus também tirou aqui Saul. Por quê? Por causa da desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul era rei, o próprio Deus ungiu a ele, mas ele foi para o lado contrário e Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. O próprio Deus fala aqui: porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou-se toda a noite e clamou ao Senhor. Até Samuel ficou ali, orando ao Senhor, intercedendo por ele, mas não teve jeito. Quando Deus vira o rosto, não tem jeito. Então o Senhor não deu ouvido ali a oração, a intercessão de Samuel, que nem ali em Crônicas, 1 Crônicas 21:15, quando Moisés vai ao monte, orar, buscar a palavra do Senhor. Aí aquele povo vê que Moisés se demora, aí aquele povo tudo se corrompe, faz um bezerro de ouro, ali para adorar o bezerro de ouro. E Deus fala para Moisés: ei Moisés, desce, porque o teu povo se contaminaram, o teu povo estão adorando bezerro de ouro. Desce, eu me arrependo. Aí Moisés começou a interceder por eles. Moisés intercedeu
arrependeu do mal que lhe faria, ele tinha anunciado que lhe faria e não o fez. Então Deus aqui, ele se arrependeu, né? Porque falou para Jonas pregar, né, que ele ia destruir aquela cidade dentro de 40 dias. Só que aquele